Enfim, não me mandou mensagem o dia todo. E à noite, vejo que ele tinha me bloqueado do Instagram. Porém, minha amiga seguia ele e conseguiu ver nos stories que ele estava num bar com outra garota. Comecei a namorar com 16 anos. Foi meu primeiro namoro. Antes dele, eu nunca tinha namorado sério com alguém e também nunca tinha chegado aos finalmente, se é que vocês me entendem. Então, depois de algum tempo ficando com esse rapaz, resolvi dar mais intimidade e ele consumou o ato sem minha permissão. Confesso que eu era bem bobona, não sabia o que estava acontecendo, pois minha família e amigos nunca me disseram como que era essa hora, então fiquei paralisada, foi sem consentimento. Depois disso, passei ainda alguns meses com essa pessoa e hoje, vendo de fora, vi que fui muito humilhada pelo mesmo. Mas ele teve o que mereceu. Teve um dia que foi o ápice da minha decepção. Depois de algumas vezes sendo humilhada porque não queria perdê-lo, cheguei ao fim por causa de um hambúrguer. Isso mesmo! Eu já estava saturada. Enfim, ele me pediu para comprar um lanche para ele, já que eu estava no shopping. Então eu falei que ok. Peguei o último dinheiro que eu tinha e fui lá escolher o lanche dele. Porém, ele mora uns 30, 40 minutos longe desse shopping e na época eu tinha que pegar 3 ônibus para chegar até lá. Ou seja, o lanche dele esfriou e ele me deixou do lado de fora da casa dele. E além disso, não me deixou entrar e mais uma vez fui humilhada. Nesse dia, eu fiquei com tanto ódio que fui embora e ele veio atrás de mim. Mas o desgosto foi tão grande que eu fui mesmo assim. Depois desse dia, alguns amigos me apresentaram um cara do interior, o Marcos. Ele é um cara normalzinho, porém gostava do mesmo que eu. Comecei a conhecê-lo e ele sabia que eu tinha namorado. Então, decidi por mim mesma que iria terminar tudo. E o meu namorado ficou transtornado, a ponto de ficar infernizando a minha família por dias. Ligava chorando, me procurava toda hora, mandava 1000 mensagens. Mas naquela época eu nem usava Facebook e essas coisas. Enfim, o fim que em minha mente foi merecido. Ele me viu com o Marcos e ficou chorando, implorando para perdoá-lo. Mas sabe, eu já tinha aguentado coisas demais, sem contar que ele era 10 anos mais velho que eu. Eu precisava entregar algumas coisas dele que estavam comigo e fui encontrá-lo. E aí ele ficou durante o tempo todo chorando e me segurando, mas já era tarde demais. O meu rolo com o Marcos não durou muito. Ele mora no interior de São Paulo e eu no centro. E não podíamos nos ver sempre. Foi meio doloroso, mas eu já sabia que ia acontecer cedo ou tarde. Bom, depois do Marcos, fiquei uns meses sem sair ou conhecer ninguém. E aí conheci o Júlio. Conheci ele quando fui comprar um ingresso do evento que eu ia e a gente se deu super bem. Ele passava longe do meu tipo ideal de cara, mas eu nunca me importei realmente com isso e estava tudo certo. Eu e o Júlio ficamos por 3 meses e aí ele resolveu me pedir em namoro. Porém, estava muito claro que ele fez porque viu que eu estava envolvida demais. Mas ele era teimoso, gostava de coisas perigosas e eu não. Enfim, muitas vezes ele saía de uma balada, bebia todas e ia dirigindo para casa, e eu me via sempre preocupada com tamanha irresponsabilidade. Depois de um mês com o namoro assumido, ele terminou comigo e eu fiquei umas 2 horas no quarto chorando, porque adolescente você sabe como é. Brincadeiras à parte, eu fiquei triste, mas tudo bem. Fiz algumas amizades que trago até hoje na minha vida por causa dele. Pouco tempo depois conheci até que um cara novinho e nos tornamos amigos. Ele é asiático e passamos a sair todos os finais de semana com o nosso grupinho. Foi uma época muito boa. Teve um dia que passei na casa desse meu amigo, o Davi. Enfim, passei na casa dele, pois estava próximo, e ele me pediu para esperar na sala. O que o Davi não havia me contado era que ele alugava um quarto para um outro asiático que havia chegado no Brasil há pouco tempo. Seu do céu, foi amor à primeira vista. Ele me olhou e eu senti que ele também sentiu algo. Só consigo me lembrar do que pensei. Poderia ter uns filhos lindos com ele. Pois bem, não disse nada. Cheguei em casa e meu amigo me mandou uma mensagem dizendo que o Tom, o tal asiático, tinha gostado de mim.
Bom, no mesmo momento que ele enviou essa mensagem, eu já estava escrevendo, perguntando se o Tom era comprometido. E enfim, marcamos de nos ver no próximo final de semana. E lá vai Davi, junto com o Tom, me encontrar. Ele não falava nada de português, então conversamos em inglês. Eu lembro que na época tinha outra pessoa interessada em mim, e isso quase deu briga no barzinho onde eu ia. Mas enfim, Tom e eu sentimos o mesmo e foi mágico o encontro. E enfim, acabamos ficando. No outro dia, viajamos junto com os amigos para a praia. Tenho foto até hoje. Depois de alguns meses já namorando, descobri que estava grávida. Porém, por mim tudo bem. E ele ficou muito feliz quando eu contei. Depois disso, mudamos para outra casa, compramos os móveis e fomos nos arrumando aos poucos. Porém, eu comecei a ficar muito tempo sozinha em casa. Meus parentes iam às vezes nos ver e ele passava o dia todo no trabalho. Quando chegava, estava cansado e às vezes ia direto dormir. Eu me sentia sozinha. A gente se dava bem, porém às vezes rolava uma briga, aqui, outra lá, isso era normal. Nosso primeiro filho nasceu, foi uma alegria para casa, e depois de um tempo, como eu queria ter 2 filhos, engravidei novamente para fechar a fábrica. Então tivemos nossa segunda bebê. Tive o primeiro filho com 19 e a segunda aos 21, depois de 2 anos. O relacionamento já estava totalmente desgastado e ele tinha mudado de trabalho e as obrigações aumentaram. Ele vivia viajando a trabalho e a gente não tinha mais contato de antes. Eu estava exausta de ficar só em casa cuidando das crianças, sem poder crescer profissionalmente, sem mudar nada na minha vida. Estava tão estressada com a situação que precisei ir ao médico. Enfim, mais um ano e brigamos. Numa viagem de família, tínhamos marcado outra viagem para irmos sozinhos e adivinhe? Quando voltamos para casa, ele disse que tinha cancelado a viagem e eu entendi, pois não queria ir mais também. Estava sem clima total. Porém, no dia da viagem, ele simplesmente pegou a mala e foi viajar. Fiquei sem entender, mas não me importei. Minha mãe estava em casa e percebeu algo estranho. Então, de tanta insistência dela, acabei ligando para o hotel. E eles disseram que não tinha ninguém com a reserva no nome de Tom. Eu achei estranho, porque mesmo se ele não tivesse ido, a reserva estaria lá, acredito eu. Enfim, má índole da funcionária. E eu decidi ver o e-mail, juro que não sei porquê, mas fui e vi que a nossa viagem estava de pé e que ele havia comprado outra passagem no nome de outra mulher. Eu enlouqueci. Sil tinha lá todos os dados. Subiu um ódio que não sei explicar. Na mesma hora pedi para que a mãe dele ligasse em um vídeo e ele não atendeu. Dei uns minutos e aí sim ele atendeu. Não estava no quarto, óbvio. E quando ele me viu, eu só disse: estou pegando as minhas coisas, meus filhos e vou embora. Você fez a sua escolha. Espero que fique feliz com a fulana de tal. Ele estava achando que eu não sabia até falar o nome dela. Na mesma hora, ele disse que voltaria para conversar comigo, porém não esperei. Desliguei, peguei algumas coisas e levei embora. Voltei mais tarde para pegar o resto. Enfim, pelo e-mail dele, vi que ele adiantou o voo para aquela tarde, mas quando ele chegou, eu já não estava mais lá. A mãe dele, uma ridícula, quis colocar a culpa em cima de mim, dizendo que eu estava desistindo da minha família. Infelizmente, ela não entendeu os xingamentos em português, então ignorei-a e pronto. Estava eu lá, na casa da minha família, com 2 crianças, um monte de mala e sem saber como seria dali para frente. E sabe, Sil, foi uma época horrível. Fui ameaçada pela fulaninha, ela não parava de me infernizar, dizendo que estava grávida, ficava me mandando várias mensagens, até que um dia ela me viu no bar onde eu frequentava. A pessoa da foto que eu tinha era totalmente diferente da mulher que estava na minha frente. Ela usava aquelas roupas vulgares, cheia de tiras, rosto feio, corpo feio, só tinha peito, falava estranho e foi aí que eu percebi que aquilo estava tentando me atingir. Sinceramente, Sil, meus amigos não entenderam como alguém como ela sabia quem eu era. Eu esqueci de mencionar, mas nestes anos construímos um bom patrimônio e o nosso padrão de vida aumentou e melhorou muito. Eu não andava e nem era como ela, que parecia uma louca desdentada, toda descabelada. Ela ficou torrando a minha paciência e eu deixei-a falando sozinha e fui embora.
Ela ficou nervosa e depois começou a enviar novas mensagens de outro número, dizendo que estava novamente com ele, o então meu ex. Comecei a falar que na noite passada estava com ele e que achei estranho ela falar que estava com ele também, pois ele estava conversando com outras. No mesmo momento, ela estava printando tudo e enviando para ele. E eu já sabia que ela faria isso. Eu fiz de propósito. Enfim, ela me mandou um vídeo mostrando que estava com outro cara e eu enviei o vídeo para o Tom, meu ex. Foi engraçado, mas depois de montar o circo, eu caí fora. Até então, eu não havia contado para o Tom sobre as ameaças que tinha recebido e depois que mostrei, ele terminou de vez com ela. Enfim, passei um ano separada dele e tive outro relacionamento que durou uns meses, mas aproveitei muito e fui muito feliz. Porém, neste um ano, conheci Alex. Ele estava no exército do país dele, pois esse que eu havia visitado recentemente. Mas como não tínhamos contato, não pude ir vê-lo na sede. Como o Alex tem trabalho fixo no Brasil, mas mesmo assim entrou no exército, ele tinha direito de vir uma vez por ano aqui. E durante esse tempo conseguimos marcar um encontro. Por fotos eu achei ele um pouco estranho, mas apostei tudo. E fui vê-lo num café que tem aqui perto. Eram 11 horas da manhã, ele tinha acabado de chegar do aeroporto. Não sei por que ou qual motivo, ele me mandou mensagem àquela hora me avisando. Nós não éramos próximos e tampouco conversávamos diariamente. Enfim, quando cheguei, ele estava sentado me esperando. Levantou, alto, forte, um sonho. Conversamos um pouco, mas tanto eu quanto ele queríamos ficar mais um tempo juntos. Então, deu 12 horas, o horário de check-in no hotel. Acompanhei ele até o lobby e eu confesso que já queria subir. Foi uma energia muito boa. Gostei dele de cara, não achei que tinha problema. Mas como ele não disse nada, eu também não disse, né? Até que na hora de subir, ele perguntou se eu viria. E eu, nada boba, né? Fui. Cio do céu. Chegamos no quarto, ajudei ele a organizar as coisas dele e sentamos na mesa para conversar. Depois disso, decidimos beber, já que eu estava tímida e ele pediu para fazer massagem em mim. Que loucura! Eu já estava doidinha com aquele homem e ele ainda inventa de fazer massagem. Não deu outra. Ele sedento por mulher, pois estava preso no exército, e eu que não estava com ninguém e estava carentona. Os dois no mesmo lugar. Não sou de ser tão acessível no primeiro encontro, mas a química bateu. Tudo bateu e rolou. Foi uma loucura, a melhor transa que já tinha acontecido em toda a minha vida. Depois de tudo, fomos almoçar e ele me levou para casa. Depois disso, ainda fui vê-lo mais 2 vezes. Não dormi lá, pois não me sinto confortável em dormir com alguém que conheci recentemente. E no último dia, eu estava cheia de coisas para fazer e não sabia se conseguiria vê-lo antes da partida. Porém, adivinhe só? Ele mudou o dia do voo para o próximo dia, pois eu estaria livre, e fui à noite vê-lo. Levei 2 rosas de um senhor que vendia no caminho, e quando ele recebeu, ficou todo bobão dizendo que nunca tinha recebido rosas. Eu confesso que não estava apaixonada nem nada, afinal tinha sido apenas uns dias e nem achava que ele me ligaria quando chegasse no país dele de volta. Puro engano. Durante toda a viagem fomos conversando e enfim ele chegou à sede. Ele não podia usar o computador sempre e a gente só conversava pelo Facebook mesmo. Mantivemos contato e eu disse que esperaria por ele, e assim fiz por um tempo, até ele voltar em alguns meses. Nesse mês ele poderia ficar apenas 7 dias. Meu coração estava saindo pela boca. Preparei a noite perfeita. Marcamos em um dos melhores restaurantes de São Paulo. Era romântico e lindo, e eu já estava apaixonada demais por ele. Depois do restaurante, fomos em um hotel de luxo e ele me disse: amanhã tenho um jantar com amigos, preciso acordar cedo e ir para casa. Entendi e fiz que, ok, porém já fiquei triste, né? Até que ele me acorda às 5h30 da manhã com toda a pressa do mundo. Fiquei sem entender nada, mas ok. Fui levantando e na hora de ir embora, ele me pediu para levá-lo até o hotel dele. E eu já estava irritada e magoada com a situação. Disse para o mesmo ir chamar um Uber, pois minha casa e onde ele estava eram opostos e eu não iria dirigir 1 hora de ida e 1 hora de volta não. Enfim, não me mandou mensagem o dia todo. E à noite,
vejo que ele tinha me bloqueado do Instagram. Porém, minha amiga seguia ele e conseguiu ver nos stories que ele estava num bar com outra garota e tinham postado até fotos juntos. No mesmo momento, chamei ele e ele disse que sabia que eu era ciumenta e por isso me bloqueou e que ela era só uma amiga dele. Óbvio que era mentira, né, Sil? Qualquer cego vê. Brigamos feio e paramos de nos falar por uns meses. Comecei a me relacionar com outro cara. Foi bem breve, mas consegui meio que esquecê-lo um pouco e focar em mim. Durante esse tempo, fiquei sabendo que essa menina foi até a sede do exército, no outro país, ficar com ele, e que ela escrevia cartas e cartas, porém ele deu aquele famoso ghosting nela. Não sei o motivo, Sil, mas foi isso que descobri. Depois de um tempo, conheci um cara que era youtuber. Todos queriam fazer vídeos com ele, pois era famoso na área. E a comunidade onde ficávamos, e adivinha só? O bonito Alex reapareceu das cinzas e começou a me perturbar. Antes de sair com o youtuber, eu tinha ido encontrar o Alex, pois ele queria conversar. E aquele papo todo, saímos, porém só conversamos e eu fui embora. Enfim, ele ficava me mandando mensagem direto. Quando soube, eu já tinha dito que não queria mais ele. E ok, ele foi desaparecendo. Até que, coincidentemente, passamos a virada do ano no mesmo lugar. E aí, acredito que ele estava com raiva de mim. Ficou me tratando super mal na frente dos nossos amigos, claramente enciumado por eu receber a atenção de todos ao redor. Eram todos conhecidos e amigos. Enfim, depois de me ver conversando com um dos meus amigos, ele ficou todo estressado e foi para casa. E depois ficou mais uma vez vindo conversar como se nada tivesse acontecido. Fiquei pouco tempo com o Pedro, pois ele teria de voltar ao seu país também. Vieram apenas visitar o Brasil e em poucos dias voltariam para casa. Enfim, nesse dia eu explodi, falei tudo o que tinha para falar, até porque eu não entendia o que ele realmente queria comigo. Não queria assumir um relacionamento, mas eu não podia sair com outras pessoas, mas mesmo assim eu saía. Esqueci de contar, passamos o final de ano juntos, pois o tempo no exército já tinha acabado e toda a história aconteceu em 1 ano e uns meses. Enfim, depois disso tudo, ele me pediu desculpas e tudo mais, e ficamos normal, porém sem sair e essas coisas. Depois de um tempo, ele me chamou para sair e começamos a nos ver todos os finais de semana. Ele ia na minha casa, ficávamos sexta e sábado ou sábado e domingo. Mas era só isso. A última vez que nos vimos foi um pouco antes da quarentena. Paramos por isso. Ele mudou para um apartamento e disse que eu não poderia ir visitá-lo. Não entendi o motivo, mas não questionei. Apenas fiz o mesmo. Quando me mudei, ele pediu para me ver e eu disse que ele não podia, já que eu não podia também. Ficou um clima chato e fomos parando de nos falar aos poucos. Ele ainda tentou puxar assunto comigo algumas vezes, porém, deixei claro que estava querendo um relacionamento sério dessa vez e que se ele não quisesse, tudo bem, eu não insistiria mais. Ele apenas disse que queria continuar mantendo contato comigo, ter amizade, e eu falei, ok. Sabe, Sil, depois de tudo isso que suportei por ele, não tive reconhecimento da parte dele. Ele me magoou inúmeras vezes e eu não aguentei mais. Mas confesso, meu coração ainda quer ele. Sinto saudade de tudo. Mesmo quando tento estar com outra pessoa, eu só penso nele. Mesmo que eu tenha passe livre para vê-lo e sair com ele. Sei que vou ficar magoada depois. Como disse a ele, não quero estar com ele hoje e amanhã pensando que quem ele vai estar na semana que vem. E sobre a minha família, estão todos bem. Conseguimos conciliar as visitas do pai com a nossa vida. E eles estão passando uma temporada com a avó paterna, já que ela veio morar no Brasil por causa deles. Hoje em dia tenho uma relação muito boa com o Tom e já conversamos algumas vezes sobre um possível retorno, mas sei que se voltasse não seria com minha alma e coração, pois estão com o Alex. Enfim, preciso de uma luz, um conselho, alguma coisa. Quero esquecer o Alex ou dar um jeito para que ele fique de vez na minha vida. Já não quero mais essa indecisão na minha vida. Ou soma ou some. Obrigada por ter lido até aqui, obrigada a atenção de todos. Estou disponível caso tenha alguma dúvida. Atenciosamente, Dana. Meu Deus do céu!
o tamanho deste e-mail. Gente, eu li para vocês este e-mail, essa história, e eu sinceramente me perdi no meio de tanto nome de homem. É Pedro, Alex, Tom, não sei mais o que. Meu Deus do céu. Bom, ela já falou aqui, né? O assume ou some. Eu acho que ele não quer assumir nada com você. E se você ficar presa a isso, você vai sofrer. Gente, eu quero que vocês deixem os comentários de vocês aqui em relação a isso. Vocês sabem quem é o Alex? Porque eu me perdi no meio da história. O Alex é o cara que marcou com ela no motel e saiu correndo, depois estava com outra nos stories e bloqueou ela no Instagram? Puta que pariu! Você acha que merece um cara desses? Se for esse mesmo cara aí, esse Alex é o cara que te bloqueou no Instagram porque estava com outra e depois foi embora, ela foi visitar ele no exército, eu acho que você tá só com uma dorzinha de cotovelo. Passaram vários homens pela sua vida, mas esse aprontou com você. É bem nesse filho da mãe que a gente vai lá e ó, é o dedinho na ferida, né? Bom, em relação a voltar pro ex, voltar pro tal do Tom, também te sacaneou. Eu acho que você precisa ficar sozinha. Fique sozinha, reorganize aí a sua vida, se dedique um pouco a você mesma e ó, esquece todos esses homens e parte lá pro 10º já. Vai procurar outro, porque eu acho que esses aí já deram o que tinha que dar. Ou você quer esquecer, ou você quer fazer alguma coisa mirabolante para enfiar ele na sua vida. Olha, esquecer você não vai, mas você tem toda a capacidade de superar este relacionamento. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da história da Dana, né? Enorme, deu pra cansar. E até a próxima história real.